Então, a aula de hoje, cinemática 5, nós vamos estudar a função horária do movimento formente variado e a equação de Torricelli. Então, quando se fala em função horária, horário lembra de tempo, né? Então, nós temos duas equações horárias do movimento formente variado, que é aquele que tem aceleração constante. Então, as duas equações, tem a aceleração A, que é constante. A primeira nós já vimos semana passada, né? Função horária da velocidade fica velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Lembrando que V0 é a velocidade inicial, a unidade é metro por segundo, o A minúsculo é a aceleração em metro por segundo ao quadrado, o T minúsculo é o tempo em segundo. A função horária da posição, nós vamos aprender na semana que vem. Né? É uma equação um pouco maiorzinha, ó. Posição igual posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 sobre 2 vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, essa aqui a gente tem que ter um horário mais extenso para trabalhar ela com cuidado. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a função horária da velocidade, a equação Torricelli e a queda livre. Então, essa aqui nós já trabalhamos, né? Semana passada, vai continuar utilizando ela. Então, novamente, a função horária da velocidade, C horária, é a equação da velocidade que depende do tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Agora, a equação de Torricelli, diferentemente da função horária, que depende do tempo, veja bem que a gente calcula a velocidade sem conhecer o tempo. Então, depois, nós vamos marcar uma aula para desenvolver essa equação aqui de Torricelli. Então, se eu quero calcular a velocidade sem necessariamente ter informação sobre tempo, é a equação de Torricelli. Então, se o problema não fala sobre tempo, fica velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Então, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que nós já vimos, né? Variação da posição é posição final menos posição inicial. Essa equação de Torricelli tem que ter uma aula só para ela também. E para essa aqui também. Então, hoje nós vamos trabalhar só a função horária da velocidade, a teoria de queda livre. Então, tá aqui, ó. Teoria de queda livre, ó. O movimento de queda livre dos corpos é um fenômeno natural que acontece com os corpos próximos à superfície da Terra. Quando um corpo, uma pedra, por exemplo, é abandonada de uma certa altura, seu movimento é acelerado e a velocidade aumenta à medida que ela cai. Então, veja bem, a velocidade aumenta, mas a aceleração é constante. Que nós estamos estudando movimento formente variado, é aquele que a aceleração é constante, que nós vimos, né, no curso de aceleração escalar média. Então, se um corpo está em queda livre, exemplo, uma pedra é abandonada de uma certa altura, o movimento é acelerado, a velocidade aumenta, mas a aceleração ela é constante. E qual a aceleração que a Terra cria em torno dos corpos próximos à sua superfície? É a gravidade. Que a gente arredonda para 10 metros por segundo quadrado. Então, cuidado, ó. A aceleração em todos os pontos no solo ou lá na altura máxima, ela não aumenta e nem diminui, né? Porque o curso é de movimento formente variado, a aceleração é constante. Na queda livre, a aceleração vale G, que é a gravidade da Terra. Na subida ou na descida, a aceleração vale G, e ela é constante, que o movimento é formente variado. Todo movimento formente variado, a aceleração é constante. Então, depois a gente vai praticar exercícios sobre, né, queda livre. Você vai ver que a equação é bem simplesinha. Ó. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Só que agora a aceleração aqui é a gravidade. E quando fala essa equação da velocidade, ou qualquer uma que envolve a aceleração vai ser sempre constante, gente. A aceleração, então, no movimento formente variado, não aumenta e nem diminui. Ela é constante. Então, experimentos de queda livre que aparecem no Enem. Ó. 2 corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura, em um ambiente que desconsidera a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao mesmo tempo no chão. Então, aqui é o vácuo. Ó. O que é o vácuo?
você retira o ar. Então, se não tem o ar, a pedra e a folha, ou a pedra e a pena, chegam junto ao solo, quando abandonada à mesma altura. Então, desprezando a resistência do ar, ou desconsiderar a resistência do ar, é considerar vácuo. Então, no vácuo, a pedra e a folha, lá, chegam ao mesmo tempo no chão, ou no solo, que é vácuo ou desprezou a resistência do ar. Agora, se considerar uma resistência do ar, a pedra chega primeiro, porque na superfície dela a resistência do ar é menor. Agora, na folha aqui, ó, a resistência do ar, que é contrária ao peso, é maior. Então, por isso que a folha ou a pena demora a cair quando a gente está considerando a resistência do ar. Então, cuidado com isso, hein? Então, no vácuo, abandonado na mesma altura, chega junto no solo. Agora, considerando o ar, a pedra chega primeiro. Então, as duas primeiras questões é a respeito da teoria. Ó. Questão 1 da atividade do PET 2, da terceira semana. Então, ó, no vácuo, uma moeda e uma pena cai igualmente lado a lado. Então, se falou no vácuo, está desprezando a resistência do ar. E está afirmando aqui, ó, cai igualmente lado a lado. Então, qual é a resposta? Hã? Dois corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura, que ele está falando do vácuo, cai igualmente lado a lado. Então, dois corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura, em um ambiente em que desconsiderou a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao mesmo tempo ao chão. Tranquilo aqui na primeira resposta, pessoal? Atividade 1, da terceira semana, alguma dúvida? Então, ela tem que sublinhar. No vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente lado a lado. Por quê? Desprezando a resistência do ar, como no vácuo, a pedra ou a moeda e a pena chegam junto ao chão. Alguma dúvida na primeira questão, pessoal? Lembrando que a aula é gravada, né? Vai ser enviada. Segunda questão. Cuidado na segunda questão, que não é para responder sobre a resistência do ar aqui do paraquedista. Isso aqui é uma aula que a gente tem que, né, desenvolver ela separada. Então, a gente vai responder só a teoria quanto à ação da gravidade, certo? Que é só até aqui, ó. A segunda pergunta é outra aula que, infelizmente, eles não tiveram cuidado, né? Tiveram atenção. Então, não é para responder sobre o paraquedas, certo? Então, lá, questão 2. Uma pessoa salta de um helicóptero que voa alto. Então, ela está em queda livre. Enquanto ela cai, a velocidade aumenta, só que a aceleração é constante, né, gente? A aceleração que é a gravidade da Terra, criada pela Terra, a aceleração criada pela Terra, não aumenta nem diminui. A aceleração da gravidade criada pela Terra, ela permanece constante. Então é isso que tem que responder, ó. Enquanto ela cai, a aceleração vai crescer ou decrescer? Não, ela vai permanecer constante. Então essa que é a resposta, ó. A aceleração que atua no corpo em queda livre será igual à gravidade criada pela Terra. A aceleração da gravidade criada pela Terra é constante e o movimento desenvolvido pelo corpo é uniformemente variado e acelerado. A velocidade vai aumentar, certo? Então, esse que é o pega do exercício. Cai mais rápido porque a velocidade aumenta, mas a velocidade aumenta porque a aceleração é constante. Então, não é para responder sobre abrir o paraquedas. Resistência do ar, né, é outra resposta, certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilinho, né? Agora, usando a equaçãozinha da velocidade da semana passada. Ó. O movimento uniforme, na realidade, é um movimento uniformemente variado de um corpo, é descrito pela equação da velocidade, que nós já vimos. Ó. V igual 10 menos 2 vezes t. Né? Velocidade final é igual a velocidade inicial, só que a aceleração agora é negativa, menos 2 vezes t. A velocidade inicial é 10,
e a aceleração é menos 2 metros por segundo quadrado. Onde V é a velocidade em metro por segundo e T é o tempo em segundo. Eu quero calcular, ele quer que determine a velocidade do corpo em cada instante aqui, ó, em 1 segundo, em 2 segundos, em 4 segundos, em 5 segundos. Então, em 1 segundo. 1 segundo é o valor da letra T de tempo. Então, T de tempo igual a 1 segundo. Então, a equação que ele me deu é V igual a 10 menos 2 vezes T. Então, o que nós temos aqui? O valor de T, que é 1 segundo. Então, substitui a letrinha T por 1 segundo. A equação fica V igual a 10 menos 2 vezes 1. Faz a multiplicação primeiro. Então, vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes 1, 2. Então, V igual a 10 menos 2, 10 menos 2, 8 metros por segundo. Então, veja bem que a velocidade de 10 diminuiu para 8, que a aceleração é negativa agora. Ó. Quando a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Então, a pergunta dele, ó, após 1 segundo, qual é a velocidade final do corpo? A resposta? 8 metros por segundo. Então, quando aqui é negativo, a velocidade tem que diminuir, porque o negativo na matemática significa subtração ou diminuição do valor, né? Agora, para 2 segundos, usa a mesma equação. A equação V igual a 10 menos 2 vezes T. Só que agora o T vale quanto? 2 segundos. Ó. Para T igual a 2 segundos, no lugar de T aqui na equação, substitui por 2 segundos. A equação fica V igual a 10 menos 2 vezes o valor do tempo, que agora vale 2 segundos. Ó. Vai ficar 2 vezes 2. Então, multiplicando 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, vai ficar 10 menos 4, 10 menos 4, 6 metros por segundo. Então, veja bem, em 2 segundos, a velocidade agora, então a equação vai ser dada. Ó. Nesse caso aqui, velocidade é igual a 10 menos 2 vezes o tempo t. Na letra C, ele quer que você substitua a velocidade, calcule a velocidade, quando o tempo for 4 segundos. Então, agora vai substituir o t aqui ó, por 4. Então, vai ficar V igual a menos 10, V igual a 10 menos 2 vezes t. Então, vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes t. Mas quando vale o t agora, na letra C, o tempo vale 4. Então, vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes o t, que vale 4. Faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 4, 8. Agora faz a subtração. 10 menos 8, 2. Então, veja bem que agora em 4 segundos, a velocidade vale 2 metros por segundo. À medida que o tempo está aumentando, a velocidade está diminuindo. Quando a velocidade diminui, o movimento é retardado. Nós já vimos isso. Porque a aceleração é negativa. Ó. Beleza? Na letra D, o tempo agora é 5 segundos. Então, no lugar de t aqui, substitui pelo número 5. Então, para t igual a 5, na mesma equação que ele te deu aqui, ó, V igual a 10 menos 2 vezes t, substitui o t por 5. Então, vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes 5. Então, multiplica primeiro, 2 vezes 5, 10. Olha que interessante, vai ficar 10 menos 10, 0. Então, veja bem que em 5 segundos, a velocidade diminuiu para 0, ou anulou. O que acontece? O corpo para e depois ele volta. Lembra? Você aplica o freio, aí depois de um dado instante, o carro para. Então, no Enem, eles questionam isso. Ó. Após 5 segundos, o que aconteceu com o corpo? Ele parou, atingiu o repouso.